Seja muito bem-vindo ao canal Renascidos das Escrituras. Hoje daremos continuidade à nossa série A Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana. Hoje teremos como base Salmo 115, verso 3, e na sequência Efésios, capítulo 1, versículo 11. Antes de adentrarmos nas riquezas desse único verso 3 de Salmo 115, precisamos nos situar historicamente. O Salmo 115 não é fruto de circunstâncias fáceis. Não é um cântico produzido em tempos de paz e prosperidade. Pelo contrário, ele emerge de uma realidade em que Israel era zombado pelas nações. Povos pagãos olhavam para a humilhação de Israel e questionavam: onde está o Deus deles? E isso vemos no verso 2. O pano de fundo aqui, muito provavelmente, é o exílio babilônico, ou o retorno pós-exílico, momentos em que a glória externa de Israel parecia apagada, mas a fé em Yahvé era reafirmada. A memória viva do Êxodo, onde o Senhor mostrou seu braço forte contra o Egito, Êxodo capítulo 12 ao 14, ainda formava o coração da fé de Israel. Mas agora, sob domínio estrangeiro, o povo de Deus enfrentava a tentação de duvidar. Seria o nosso Deus impotente como os ídolos das nações? Em resposta a esse escárnio, o salmista ergue essa confissão triunfante: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não apenas no céu, como distante de indiferente, mas no céu como Rei Supremo, Senhor soberano que governa cada evento, cada vida, cada coração, cada molécula do universo. O versículo é construído em duas declarações poderosas. A primeira: no céu está o nosso Deus. O termo aqui, céu, em hebraico conhecido como Samim, que na mentalidade hebraica antiga não significava apenas o espaço atmosférico, mas o trono real de Deus, o local de seu domínio absoluto. É no céu que Deus reina. Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus não é confinado à terra, nem limitados pelas condições humanas. Ele transcende toda a criação. Ele é infinito e eterno. A segunda declaração amplia e reforça a primeira: e tudo faz como lhe agrada. O verbo utilizado é assar, detonando a ação eficaz, cumprimento cabal da vontade. A palavra agrada vem de hafetz, termo que expressa prazer deliberado, desejo íntimo, satisfação de vontade própria. Deus, então, não apenas tenta ou deseja certas coisas, ele as realiza infalivelmente. Tudo aquilo que lhe agrada, ele executa, seja no macrocosmo dos reinos e impérios, como Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, e tudo quanto quer, ele o inclina. Seja no microcosmo de nossa vida diária. Mateus 10, versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos
por uma haste, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. A partir do verso 4, o salmista ridiculariza os ídolos, dizendo: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Isso no Salmo 115, versos 4 ao 5. Isaías, ecoando essa zombaria, diz o seguinte: o artífice funde uma imagem. Os ourives a reveste de ouro. Depois se prostra diante dele e adora. Isso em Isaías 44, versos 13 ao 17. Os ídolos são impotentes, mas o nosso Deus faz tudo o que quer. Essa soberania não é apenas teórica, ela molda a vida prática. Nos versos seguintes do Salmo, Israel é chamado a confiar nesse Deus soberano. Confiai no Senhor, ó casa de Israel. Isso no verso 9. A confiança não é baseada em circunstâncias visíveis, mas na realidade espiritual da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Como Paulo declarou em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, não as coisas boas, mas todas as coisas, boas e más, prósperas e adversas, são dominadas pela mão soberana do Altíssimo para o nosso bem final. Se recuarmos ainda mais no testemunho das Escrituras, veremos que a soberania de Deus é um fio dourado que percorre toda a história da redenção. Na criação, Deus falou, e o universo veio a existir. Gênesis 1, versículo 1 ao 3. Na eleição de Abraão, Deus escolheu livremente a quem abençoaria. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. No endurecimento do coração de Faraó, Deus manifestou seu poder e propósito. Êxodo 9, versículo 16. Romanos 9, versículo 17 ao 18. No nascimento de Jesus, Deus moveu o imperador romano a decretar um recenseamento para que seu filho nascesse em Belém, cumprindo as profecias. Isso vemos em Miqueias capítulo 5, versículo 2 e Lucas 2, do 1 ao 7. O pós-contexto do Salmo 115 reforça ainda mais que a soberania de Deus é a base da nossa esperança e da nossa adoração. No versículo 12, lemos o seguinte: o Senhor se lembrou de nós, abençoará. O Deus soberano não é apenas o Todo-Poderoso no trono, mas é também o Deus que se lembra e cuida dos seus. Isso nos leva a uma resposta natural: adoração sem fim. No verso 18, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. A soberania de Deus é uma canção da Igreja eterna. Aplicando essa verdade aos nossos dias, vemos que o homem moderno, assim como os pagãos antigos, fabrica seus ídolos como dinheiro, ciência, tecnologia, status, mas nenhum deles pode sustentar a alma humana. Nenhum desses pode oferecer respostas em tempos de dor. Quando as enfermidades chegam, quando a morte visita nossa casa, quando a instabilidade domina as nações, só a confissão da soberania de Deus nos dá estabilidade. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Essa soberania também transforma a nossa oração. Não oramos para tentar convencer Deus a fazer o que não quer. Oramos para nos alinhar com o seu querer, para que, como Cristo, possamos dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua. A soberania de Deus é um fundamento da evangelização. A certeza de que há um povo eleito a ser chamado.
pelo Evangelho impulsiona a missão da igreja. Pois, como disse o Senhor Jesus, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também devo conduzir. João capítulo 10, versículo 16. A verdade simples e profunda do Salmo 115, verso 3, deve ecoar em nossa mente e coração. O nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe agrada. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, faz uma afirmação que reverbera através das Escrituras, desafiando com certeza a nossa compreensão sobre como Deus age no processo da salvação. Dizendo o seguinte: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que tudo faz segundo o conselho da sua vontade. Para entender completamente essa verdade, precisamos contextualizar não apenas o versículo em si, mas também o que Paulo está dizendo ao longo de toda a carta aos Efésios. Efésios é uma carta de grande profundidade teológica, onde Paulo fala da obra redentora de Cristo, da posição dos crentes em Cristo e da natureza da igreja como o corpo de Cristo. E a partir do versículo 3 do capítulo 1, Paulo exalta a soberania de Deus sobre a salvação. E aqui no versículo 11, ele resume a ação soberana de Deus no destino de cada cristão. Para a gente compreender o que Paulo está afirmando nesse versículo, é fundamental lembrar o contexto da igreja em Éfeso e da situação dos seus membros. Éfeso era uma cidade portuária, famosa por seu templo à deusa Ártemis. E o seu povo estava imerso em práticas religiosas pagãs, numa vida marcada pelo materialismo e pela idolatria. Quando o evangelho chegou a Éfeso, muitos crentes de origem pagã foram chamados para a salvação por meio da graça de Deus. O contraste entre as religiões pagãs de Éfeso e a mensagem cristã é profundo, porque o cristianismo não se apresenta como um mero sistema de regras ou uma filosofia moral, mas como uma revelação de Deus que é soberano, nos chama e chama outros para si, de acordo com sua vontade e plano eterno. Então, quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso sobre a predestinação, ele está lembrando de que não foi por acaso que eles foram salvos, mas por um ato soberano de Deus que os escolheu antes da fundação do mundo. Isso vemos em Efésios 1, versículo 4. Essa doutrina de eleição soberana é fundamental para a compreensão de como a salvação se dá não por méritos ou esforços humanos, mas por uma pura graça. A palavra-chave nesse versículo é predestinados, que em grego, prorizo, significa determinar de antemão ou fixar um destino. Aqui Paulo está declarando que em Cristo os crentes foram predestinados para a salvação conforme o propósito divino. Essa escolha não depende de nossa vontade, nem de nossos méritos ou obras, mas sim da vontade soberana de Deus. A ideia de predestinação, embora desafiadora para muitos, é uma doutrina central de fé cristã reformada, que afirma que a salvação é obra de Deus do início ao fim. O apóstolo aqui ainda usa a expressão segundo o conselho de sua vontade, para enfatizar que não estamos diante de uma decisão arbitrária ou sem propósito. A palavra conselho, em grego voiei,
remete a um plano divino e eterno que Deus, em sua infinita sabedoria, traçou desde a eternidade. Isso nos leva a uma verdade incomum. A salvação não é algo que Deus improvisa ou faz de maneira casual. Cada aspecto do plano da salvação foi pré-ordenado de acordo com sua vontade perfeita, imutável e soberana. Nesse versículo, a soberania de Deus não é apenas afirmada, mas também reafirmada pela explicação de que Ele age segundo o conselho da sua vontade. Isso sublinha a ideia de que Deus não age de forma reativa, como se estivesse respondendo aos erros ou decisões humanas, mas de maneira proativa, estabelecendo tudo segundo o plano que Ele próprio estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Isso é uma expressão de grandeza de seu domínio sobre todas as coisas, inclusive a salvação de cada indivíduo. Para compreender completamente esse versículo, é necessário a gente olhar para o contexto mais amplo da carta de Efésios. O início do capítulo 1 já nos revela a grandiosidade do plano de salvação. Nos versículos 3 ao 6, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais que os crentes têm em Cristo, incluindo a eleição para a santidade e a adoração como filhos de Deus. Então ele avança para descrever a obra redentora de Cristo, em quem fomos comprados e redimidos por seu sangue. Efésios 1, versículo 7. Esses versículos afirmam que o processo de salvação é orquestrado inteiramente por Deus e não depende de nossa própria escolha ou mérito. Isso culmina no versículo 11, onde Paulo confirma que a nossa herança espiritual é assegurada pela predestinação conforme o conselho da vontade divina. No pós-contexto, Paulo continua a exaltar a obra do Espírito Santo, que sela os crentes para o dia da redenção. Versos 13 ao 14. O Espírito Santo, portanto, é a garantia de que o plano de Deus, que começou com a predestinação e a escolha soberana, será completamente consumado. Essa garantia divina de salvação reforça ainda mais a ideia de que a obra da salvação está sob o controle absoluto de Deus e será perfeitamente realizada. A palavra herança, que aparece nesse versículo, é especialmente significativa. No mundo romano, uma herança era algo determinado pelo testamento de uma pessoa. E aqueles que eram escolhidos para receber a herança não podiam alterá-la. Da mesma forma, aqueles que foram predestinados por Deus para a salvação recebem uma herança espiritual, que é segura e irrevogável. Essa herança não é algo que podemos perder ou que dependa das nossas ações, mas é garantia da eternidade com Deus. Essa verdade sobre a soberania de Deus na salvação tem profundas implicações práticas para nós como cristãos. Em primeiro lugar, ela deve nos levar à humildade. Nenhum de nós foi salvo porque fizemos algo que merecesse salvação. Não fomos escolhidos porque éramos mais inteligentes ou mais justos, mas porque Deus, em sua misericórdia soberana, decidiu nos escolher. Isso nos dá uma profunda gratidão, porque reconhecemos que nossa salvação é totalmente obra de Deus e não de nossas próprias forças. Além disso, essa verdade também traz grande conforto. Muitos cristãos lutam com dúvidas sobre a sua salvação, especialmente nos momentos de fraqueza espiritual ou pecado. No entanto, a doutrina da predestinação nos lembra que nossa salvação não está em nossas mãos, mas na mão de Deus soberano, que em sua infinita graça nos escolheu e nos selou para a salvação. Como Paulo escreve em Romanos 8:30, aquele a quem Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa certeza é o que nos dá confiança, sabendo que Deus, que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Por fim, essa doutrina da soberania na salvação também nos leva à adoração.
ao refletirmos sobre a grandeza de Deus, que não apenas criou o mundo, mas também nos chamou para si, de acordo com o seu plano eterno, nossas almas se enchem de louvor. Como Paulo termina em Efésios 1,14: o Espírito Santo é o Senhor da nossa herança, até a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. A soberania de Deus na salvação é uma verdade fundamental que deve moldar a nossa vida cristã em todos os aspectos. Ela nos ensina a ser humildes, gratos, confiantes e adoradores, porque sabemos que nossa salvação é obra de um Deus soberano e misericordioso, que nos escolheu, nos chamou e garantiu nossa herança espiritual. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.